Fala, lindezas do meu Brasil, tudo bom com vocês? Professora Bianca na área e hoje o assunto é conjunto dos números racionais, é isso aí. Mas antes, não esquece, dá aquele like maneiro, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com o povo da tua turma, hein? Não é só para você ficar adquirindo conhecimento sozinho não, hein? E não esquece de baixar o PDF desse vídeo. Valeu? Bora lá! Gente, antes da gente falar sobre o conjunto dos racionais, a gente vai dar uma relembrada em outros dois conjuntos, que é o conjunto dos naturais e dos inteiros, tá? Esse desenho aqui, ó, que tá parecendo mais, sei lá, um ovo, né? Um ovo estalado aí na frigideira, ele representa um diagrama, tá bem? E esse diagrama aqui você vai conseguir visualizar qual conjunto está dentro de qual conjunto. É isso mesmo, tá? Nós temos aqui o menorzinho, que é o conjunto dos naturais, representado por essa letra N aqui, tá bem? Esse conjunto, ele começa no zero e ele vai até o infinito. Só que ele é só de número inteiro. Como assim, Bianca? Não tem número decimal nele, tá? É só número inteiro, mas começando do zero. Ou seja, ele não tem parte negativa. Beleza? Ele tem início, mas ele não tem fim. Depois a gente vai para um conjunto um pouquinho maior que esse do natural, que é chamado de conjunto dos inteiros, representado pela letra Z, beleza? E ele, além dos naturais, ou seja, além dos positivos, ele vai ter uma outra galera aqui, que é o quê? Os negativos, mas todos inteiros, beleza? Olha aqui nesse desenho, é como se essa parte aqui de vermelho fosse esses números aqui positivos, que são os naturais, tá? E essa outra parte aqui é como se fosse daqui para cá. Aqui tivesse todos os negativos e aqui dentro tivesse todos os positivos e todos inteiros, beleza? E essa outra parte aqui, que eu tô sinalizando com a cor verde, é o conjunto dos racionais, tá? E dentro do conjunto dos racionais está quem? O natural e o inteiro. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, esse Nzinho e esse Z, para dizer que todos os números inteiros positivos e negativos representam também o conjunto dos racionais. Além de quem? Dos decimais, agora entra os decimais. As raízes exatas, tá bom? As dízimas periódicas e as frações. Bianca, todas as frações? Não, nem todas as frações. Mas por quê? Porque tem fração que vai dar número representado como dízima não periódica. E aí, isso não pertence aos racionais. Isso vai entrar em um outro conjunto numérico chamado de conjunto dos números irracionais, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, nem toda fração é um número racional, tá? Somente as frações que representam números inteiros e números decimais e dízimas periódicas. Fora isso, negativo, beleza? Então, relembrando, um conjunto está dentro do outro. Então, aqui dentro são só os inteiros positivos, aqui os inteiros negativos mais os positivos e aqui os inteiros positivos, os inteiros negativos e números decimais, raízes exatas, dízimas periódicas e frações. Tá legal? E aí, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Que conclusão é essa? Que todo número natural é inteiro, irracional. E todo número inteiro é racional. Mas nem todo inteiro é natural. Beleza? Como assim nem todo inteiro é natural? Ué, os números negativos são naturais? Não, eles são inteiros, mas não são naturais, tá? E podemos chegar à conclusão também que
Nem todo número racional é inteiro e nem natural, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Você tem que lembrar que um está dentro do outro. Esse pertence a todos, esse pertence ao racional. Mas o contrário não vale, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesses exemplos. -4 pertence aos inteiros. Por que que ele pertence aos inteiros? Porque ele é negativo e ele é inteiro. Então, ele pertence aos inteiros. Agora, ele pertenceria aos naturais? Não. Mas ele não é inteiro, Bianca. Sim. Mas os naturais não têm negativo, é só positivo. É isso que vocês têm que tomar cuidado, tá bem? -1,8. -1,8 já não pertence aos naturais porque é negativo, tá? E muito menos também porque ele é decimal. Natural é só inteiro, não pode ter vírgula, tá bem? -4,3 pertence aos racionais. Por quê? Porque é negativo e é uma fração. Essa fraçãozinha aqui vai dar uma dízima periódica se você dividi-la, tá bem? Agora vamos ver essas aqui, gente. Ó, 7 pertence ou não pertence aos naturais? Vamos lá. 7 é positivo? Sim. 7 é inteiro? Sim. Então, pertence aos naturais. Tá bem? -4. -4, ele é um número inteiro, negativo. E todo inteiro é racional. Então, aqui também pertence. Tá bem? Aqui, -2,67. Menos pertence a inteiro? Pertence, porque inteiro é positivo e negativo. Mas tem que ser inteiro, não pode ser decimal. Então, pelo fato dele ser decimal, aqui a gente vai colocar não pertence. Se fosse só -2, pertenceria aos inteiros, tá bem? Mas é decimal, então não vai. Aqui, -5, pertence ou não pertence aos naturais? Não pertence, porque natural é só número positivo. Então, aqui não pertence. 1/2, pertence ou não pertence aos inteiros? Não pertence, porque 1/2 dá 0,5 e 0,5 não é inteiro, tá? É decimal. E o 0, pertence ou não pertence aos racionais? Claro que pertence, certo? Então, fica aí a dica para vocês. Agora vamos dar uma relembrada em números decimais, tá? Em transformações. A primeira transformação que a gente vai relembrar é de frações para decimal. Por quê? Porque toda fração pode ser escrita como um número decimal. Como assim, Bianca? Simples. Toda fração é uma divisão. É isso que você tem que lembrar. E eu tenho que dividir sempre o numerador pelo denominador. Eu não posso pegar o de baixo e dividir pelo de cima, não. É sempre o de cima pelo de baixo, tá? Então, vai ficar 5 dividido para 4. 5 dividido para 4 dá 1. 4 vezes 1, 4. Para chegar a 5, 1. O que a gente faz agora que não tem mais número para baixar? A gente vai botar uma vírgula, acrescentar um 0 e continua a conta. 10 dividido para 4, 2. 2 vezes 4 dá 8. 8 para chegar a 10, 2. Coloca um 0 aqui e continua a conta. 20 dividido para 4. Isso aí, 5. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, a fração 5/4 é a mesma coisa que 1,25. Tá bem? E agora, 2/5. Vou pegar o 2 e dividir para 5. Mas 2 não é menor do que 5, Bianca? É, mas não tem problema. O que a gente faz? Acrescenta um 0 e uma vírgula no quociente e um 0 do lado do 2. Então, vai virar 20. 20 dividido para 5, 4, 0, fecha a conta. Então, 2/5 é a mesma coisa que 0,4, tá bem? E a mesma coisa eu posso fazer quando eu tenho um número decimal para transformar em fração, o contrário,
tá bem? Então, aqui, menos 0,04. O que a gente vai fazer? A gente vai contar a quantidade de casas decimais. O que são as casas decimais? São as casas que vêm depois da vírgula. Então, aqui, ó, depois da vírgula, eu tenho 2 casas. Se eu tenho 2 casas, o denominador da minha fração vai ser 100, tá? Vai virar uma fração decimal. Coloco 100 aqui, ó. Por quê? Porque tem 2 zeros. 2 casas, 2 zeros. E o numerador vai ser esse número todo aqui, sem a vírgula. Esse número todo sem a vírgula vai dar menos 004. Menos 004 é a mesma coisa que menos 4, tá bem? Então, ficou menos 4 sobre 100. E aí eu vou simplificar, porque toda fração, se der para simplificar, a gente tem que simplificar. Isso aqui é um 4, tá, gente? Porque eu fiz com a canetinha e a ponta dela estava meio esquisita, então ficou meio estranho aqui, mas é um 4, ó. Simplificando ela por 4 vai dar menos 1 sobre 25. Não tem como mais simplificar, acabou aí, tá bom? Aqui, 1,4. Conta a quantidade de casas decimais. Uma casa decimal. Então, aqui embaixo vai ser o 10, tá? E em cima, o número todo sem a vírgula. O número todo sem a vírgula é 14. Então, virou 14 décimos. Dá para simplificar por 2. 14 dividido para 2 é 7. 10 dividido para 2 é 5. Beleza? Agora chegou a hora da brincadeira. Vamos lá! Primeiro exercício aí da gente. Escrever na forma fracionária. Mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Então, ó, uma casa decimal. Então, aqui embaixo vai ser o 10. Isso aí. E em cima o número todo sem a vírgula, que vai virar o 18. 18 décimos. Dá pra gente simplificar por isso. 2. Lembrando que simplificar tem que ser o mesmo número em cima e embaixo, hein? 18 dividido para 2, 9. E 10 dividido para 2, 5. Acabou aí, tá? Aqui, 0,75. Quantas casas? 2 casas. Então, aqui embaixo é o 100. E em cima, 75, porque é o número todo sem a vírgula, tá? Aqui, dá pra gente simplificar. Isso aí, por 5. Em cima vai virar 15. E embaixo vai virar? Isso, 20. Dá para continuar simplificando por 5, que vai dar 3. E embaixo 4. Bianca, se eu quisesse simplificar direto por 25, pode? Com certeza. Vai agilizar ainda mais o seu cálculo, tá bem? Agora aqui a gente vai escrever na forma decimal. Então o que a gente vai fazer? Dividir o numerador pelo denominador. Então vai ficar 2 dividido para 25. 2 é menor que 25. Então eu vou acrescentar um 0 aqui, um 0 e uma vírgula no quociente. Continuo com o número menor, que é 20. Então o que a gente faz? Mais um 0 no quociente e mais um 0 aqui do lado do 20. Então vai virar 200. Quem fez a tabuada de 25 aí, vai encontrar que 25 vezes 8 dá 200. Então, aqui é 8, 0 e fecha a conta, tá bem? Então, aqui é 0,08. Agora, vamos para 1 dividido para 8. Ó, o 1 é menor que o 8. O que a gente faz? 0 aqui, 0 e vírgula aqui. Então, agora eu vou pegar o 10 para dividir para 8, que vai dar 1. 8 vezes 1, 8. Para chegar a 10, 2. 2, não dá para a gente fechar a conta aqui e nem baixar número nenhum. Acrescenta um 0. 20 dividido para 8. Isso, vai dar 2. 8 vezes 2, 16. 16 para chegar a 20, 4. Não tem ninguém para baixar do lado do 4. Acrescenta um 0. 40 dividido para 8. 5, 8 vezes 5, 40, para 40, nada. Então, aqui, 0,125. Beleza? Até a próxima.